Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Bom dia, hoje 22 de dezembro de 2024, estamos dando sequência ao estudo do Novo Testamento, em especial ao Sermão do Monte. Já estudamos o capítulo 5, o capítulo 6 e hoje vamos para o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, que são os 3 capítulos que tratam do Sermão do Monte. Hoje nós conversaremos sobre o conjunto que a exegese chama de juízos temerários. Eu creio que teremos mais 3 domingos, 4 domingos ainda, para encerrar o Sermão do Monte, para encerrar. Falta-nos ainda um comentário sobre não deis o que é santo aos cães, sobre Jesus incita-nos a orar, as 2 estradas, os falsos profetas, os 2 fundamentos e o encerramento do Sermão do Monte, que é um versículo só sobre a autoridade de Jesus. Então eu creio que mais 3 domingos nós encerremos o Sermão do Monte. Depois seguiremos com o estudo do Novo Testamento. Penso eu que, terminando aqui o Sermão do Monte, nós comecemos a estudar o Evangelho de João, que é um evangelho bem interessante, diria eu. Bom, aqui estou pelo Instagram, pelo YouTube, e vamos então para esse capítulo 7, começando já no versículo 1, que diz: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também a vós. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu olho? Como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Essa é a passagem do capítulo 7, do tópico que conversaremos hoje. A exegese intitula esse conjunto de juízo temerários, ou juízos temerários, ou o juízo temerário é proibido. Depende da escola exegética que analisa o conjunto da obra. Mas aqui vamos trabalhar o aspecto de emitir juízo de valor. Aqui a mensagem do Sermão do Monte não é sobre o julgamento de ofício, ou seja, há momentos em que a sociedade é chamada a julgar, mas esses momentos são os momentos estabelecidos pela legislação, em que há um corpo de jurados para que possa proferir um julgamento, possa proferir uma decisão. E há aqueles cuja profissão assim exige, como os juízes de direito. Então aqui a fala do Cristo não se refere ao julgamento de ofício, ou seja, o ofício da magistratura ou o exercício de um chamamento social no ofício de compor um corpo de jurados. É um exercício civil, ou seja, de pessoas no mundo, no caso do Brasil. No caso do Brasil, o corpo de jurados é chamado quando há crime doloso contra a vida.
seja tentado, seja efetivado. Salvo isso, não há um chamamento de corpo de jurados. Cabe ao profissional, ao magistrado, assim proceder o julgamento. Então, aqui, quando Jesus traz esse assunto não é relativo ao julgamento por ofício. Aqui chama-se atenção para a emissão de juízos de valor que nós emitimos, todos nós, sem exceção. Todos nós, há um momento em que emitimos um juízo de valor. O que é um juízo de valor? Um julgamento a partir dos nossos próprios conceitos. Juízo de valor é quando nós fazemos a apreciação de algo, a apreciação da conduta de alguém, utilizando os nossos critérios. Se os nossos critérios estão corretos ou não, não há quem os julga. Por isso é chamado juízo de valor. É um juízo que fazemos, o juízo de valor é um juízo que fazemos a partir dos valores que comungamos. E nem sempre os valores que comungamos são os mesmos comungados pelas outras pessoas. Por isso, o juízo de valor é uma opinião pessoal fundada na cultura absorvida por aquele ou aquela pessoa que emite o juízo de valor. Então, essa fala do Cristo sobre o julgamento, aqui iniciando o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, é sobre esse tipo de julgamento. É sobre essa emissão de um juízo de valor, muitas vezes desprovida de fundamentação, muitas vezes desprovida de conhecimento de causa. O juízo de valor, normalmente ele vem de uma forma subjetiva. É aquela apreciação de uma atitude, de um fato, sem passar por crivos. Primeiro deles, do conhecer profundamente aquilo que se vai criticar. Até sobre isso, eu abro aqui um parêntese e trago uma frase do professor Rivaio, mais conhecido como Allan Kardec, pelo seu apelido Allan Kardec. Na conclusão número 1 do Livro dos Espíritos, são 9 conclusões. Na conclusão número 1, a respeito da crítica, a respeito do juízo de valor, ele diz o seguinte, não vou dizer que é ipsis verbis, mas ele diz o seguinte: a crítica só tem valor na medida de que aquele que a faz conhece o objeto criticado, pois criticar aquilo que não se conhece, aquilo que não se sondou com o escalpelo de um observador consciente, não é criticar, mas sim dar mostras do seu triste e pobre julgamento. Então vejamos essa frase, que a crítica só tem valor na medida de que aquele que faz a crítica conhece o objeto criticado. Pois criticar algo que não se conhece ou que não se sondou com o escalpelo de um observador consciente não é criticar, mas dar tristes mostras do seu pobre entendimento. Por que isso? Por que pobre entendimento? Porque é o entendimento subjetivo. É algo que a pessoa entendeu e não significa que está correto o entendimento. É muito comum nós entrarmos naquilo que a sociologia chama de efeito manada. Um está falando, eu também começo a falar. Todo mundo comenta, por que eu não vou comentar? Esse efeito manada não é o fato de muitos comentarem que o fato ocorreu ou que seja da forma que está sendo comentado. Aquele ditado de que onde há fumaça há fogo não se aplica nesse caso.
Porque é preciso entender que a fumaça advém do fogo, mas o fogo pode não ser uma combustão espontânea. Pode ter sido colocado por alguém. Ou seja, o fogo pode ser uma intriga. O fogo pode ser uma mentira plantada. E aí as pessoas reverberam aquela mentira. Então, por isso, Jesus colocou essa opção, ou melhor, colocou esse ensinamento sobre os juízos temerários. Veja, temerários. Juízos temerários. Todo juízo é temerário, pois ele pode não estar correto. Ele pode não refletir a realidade do fato. E aqui então vem Jesus dizendo: não julgueis, para que não sejais julgados. Esse aqui, para que não sejais julgados, não significa que eu faço um julgamento, outra pessoa vem e me julga. Não, não. O próprio julgamento feito pode ser julgado, ou seja, o meu próprio juízo de valor pode ser apreciado por outros, por outras pessoas. E esse juízo de valor apreciado por outras pessoas pode mostrar que eu estou incorrendo em erro de apreciação. Então aqui é um processo de, não é uma ação e reação dizendo eu julguei, eu vou ser julgado. Não, não. O fato de julgar, o fato de emitir um parecer, já dá àquele parecer a condição de ser julgado. Ele será apreciado. Vejam que interessante. E aqui é importante essa palavra não julgueis, que se refere a emitir juízo de valor. E o juízo de valor, ele está ligado diretamente ao nível de consciência. Se nós olharmos a questão 621, lá do Livro dos Espíritos, nós veremos uma pergunta muito interessante. Lá se pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? Os respondentes, os espíritos respondentes, poderiam ter dito: está escrita na Bíblia? Está escrita no Alcorão? Está escrita no Zen de Avesta? Está escrita no Livro dos Mortos? Está escrita no Bhagavad Gita? Está escrito no Livro dos Vedas? Está escrita no I Ching? Está escrita no Livro das Mutações? Ou seja, eu poderia citar livros de diversas correntes religiosas. Mas não. Em vez de citar livros de diversas correntes religiosas, eles responderam da seguinte forma: na consciência. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Adianta ela estar escrita? Tadinha, minha Bíblia está toda velhinha, tá vendo? Isso aqui é de tanto usar, ela já está assim bem desgastada. Eu vou precisar encaderná-la novamente, mas eu quase sempre não tenho tempo, porque eu sempre estou lendo e estudando. Então quase sempre não dá tempo. Desculpe-me. Mas vejam, não adianta estar escrita aqui se não estiver inscrita aqui, na consciência. Os espíritos deram essa resposta de uma forma altamente filosófica, profundamente filosófica. Porque se a lei de Deus não está em nós, nós não vamos vivenciá-las, as leis. É importante nós observarmos isso. Aqui está escrito: não julgueis para que não sejais julgados. Posso até decorar isso, dizer, está no capítulo 7, versículo 1 do Evangelho de Mateus. Mas melhor que decorar isso é sentir isso. É sentir efetivamente isso. É a lei de Deus na consciência. É o exercício de consciência, ampliar a consciência para perceber essas leis universais, essas leis morais, não moralistas, morais. Já dissemos de outras vezes aqui que seguir ao Cristo não é obrigatório. O Cristo convida-nos a segui-lo, mas não nos obriga a segui-lo.
como ele ponderou. Como ele ponderou. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Muito tranquila a forma que ele utilizou. Aquele que quiser. Então a lei de Deus precisa estar inscrita na consciência. Escrita em livros, falada, mas inscrita na consciência. E aqui, então, lembra-nos esse não julgueis para que não sejais julgados, lembra-nos essa resposta dada pelos benfeitores espirituais ao responder, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Se nós olharmos o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, esse item aqui, não julgueis, ele traz algo muito semelhante, muito interessante, no capítulo 14 da sua carta aos Romanos, especificamente no versículo 13. Vejamos o que fala o apóstolo. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Que perfeição essa fala do apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos. Aliás, é uma belíssima carta. A carta aos Romanos é uma carta profunda, que nos fala da fé, do respeito, da tolerância, que nos fala dos titubeios pessoais, como vemos lá no capítulo 7 da carta paulina. Então vejamos o que diz aqui o Cristo, dizendo, não julgueis para que não sejais julgados, e o apóstolo Paulo dizendo, não nos julguemos mais. Veja essa forma adverbial que ele coloca aqui. Não nos julguemos mais. Não nos julguemos mais. Ou seja, esse mais quer dizer, já chega. Paremos com isso. E aí veja como ele acrescenta, não nos julguemos mais uns aos outros. Uns aos outros. Interessante isso. Abrindo um parênteses aqui, FPS pergunta para mim aqui, Simão, bom dia, irmão, qual seria a melhor tradução, bem-aventurados ou honrados? Na verdade, a palavra FPS 77, a palavra traduzida como bem-aventurado é Ashrei, do hebraico, do aramaico, aliás, Ashrei. Ashrei quer dizer perseverança. Ashrei quer dizer perseverai. Então, a melhor tradução da palavra Ashrei, que é a fala usada por Jesus, a melhor tradução seria perseverai, né? Avante, né? A palavra avante. Então, vejamos, avante vós que chorais, né? Avante, por exemplo, a primeira bem-aventurança, avante, perseverai os pobres de espírito, perseverai os que choram, perseverai avante os mansos e pacíficos, perseverai avante os que têm fome e sede de justiça, perseverai avante os misericordiosos, perseverai avante os puros de coração, perseverai avante os pacificadores. Então a melhor tradução para a palavra Ashrei, que é a palavra aramaica trazida pelo Cristo, é perseverai ou avante. Traduziu-se como bem-aventurança quando trouxe para o grego. E aí trouxe para o grego e na tradução grego colocou-se a ideia do aventurado, do premiado, daquele que tem boa ventura, né? Então, bem-aventurado não significa honrar. Volto a dizer, a palavra hebraica, a palavra aramaica que foi levada para o grego, ela é Ashrei. Ashrei significa avante, significa perseverai. Então, por isso, quando foi para o grego, veio para a tradução bem-aventurado, ok?
Só respondendo a pergunta, porque surgiu aqui a pergunta no Instagram, eu respondo. Mas volto ao texto paulino dizendo-nos: não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito, olha que interessante a fala paulina, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Ou seja, aqui o apóstolo ele está dizendo que quando emitimos um juízo de valor, nós estamos colocando tropeços. Estamos colocando tropeços para os nossos irmãos. Estamos criando escândalo. E imaginemos, se o julgamento que utilizamos, se o julgamento que proferimos não está correto, e comentamos e espalhamos, estamos criando tropeço para essa pessoa, estamos criando escândalo para essa pessoa. Então essa fala do apóstolo Paulo, gravemos, versículo 13 do capítulo 14 da carta de Paulo aos Romanos: irmãos, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, não causemos escândalo. É isso que está aqui nesse versículo 1 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Não julgueis para que não sejais julgados. E sempre, nas falas de Jesus, ele explica o motivo. Jesus nunca trouxe uma orientação, Jesus nunca trouxe uma adequação na lei sem uma explicação, sem um motivo. Jesus não era um rebelde sem causa. Não, Jesus não era um rebelde sem causa. Ele sempre apresentava um motivo. E aqui ele diz: não julgueis para que não sejais julgados, pois, olhemos a partícula conclusiva, pois, com o critério com que julgardes, sereis julgado. Ou melhor dizendo, sereis julgados. Com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também a vós. Aqui está explicando Jesus. E aqui voltamos à questão 621, quando diz com o critério com que julgardes. Com o critério, o que é esse critério? É a nossa estrutura de consciência. Estamos numa consciência de apontar erros ou temos uma consciência de indicar caminhos, apresentar soluções? É importante percebermos isso. Quando nós julgamos, nós proferimos os nossos valores. Há até uma frase, um ditado, que diz que quando Pedro fala de João, mais nós conheceremos Pedro. Quanto mais Pedro falar de João, mais conheceremos Pedro. Olha que interessante essa frase. Quanto mais Pedro falar de João, mais conheceremos Pedro. Por quê? A boca fala daquilo que o coração está repleto, disse o Cristo. E nesse sentido, quando falamos de alguém, estamos expondo os nossos próprios conceitos. Então, quando eu julgo alguém, quando eu falo de alguém, eu estou me mostrando. Por isso sou julgado. Perceberam? Não é uma questão de punição divina. Muitos, quando analisam esse versículo, esse conjunto de versículos, diz assim: você julga assim e Deus vai te julgar assim. Deus não julga ninguém. Por que isso? Deus é onisciente. Se ele é onisciente, e é obviamente, Deus sendo onisciente, ele já sabe das coisas. Ele já sabe o que eu farei e as consequências do que eu farei. Ele não faz o julgamento. As leis de Deus elas já são aplicadas. Então aqui não é assim, eu julguei, Deus me julga. Não.
quando eu julgo alguém, quando eu emito uma opinião sobre alguém, quando eu faço o juízo de valor sobre alguém, eu estou me mostrando. Eu estou me mostrando. E dessa forma, me mostrando, os outros estão me vendo. E os outros começam a fazer os juízos de valor. Perceberam? Por isso é muito do campo íntimo, é o campo consciencial. Essa frase, esse ditado popular, quando Pedro fala de João, mais nós conhecemos Pedro, é altamente significativo. Porque quando eu vou falar de alguém e teço palavras elogiosas, eu estou demonstrando meus valores. Se eu teço comentários desairosos, eu estou expondo os meus valores. O que o Denis coloca aqui é o famoso fofoqueiro. É mais ou menos isso. Até a palavra fofocar, né? Veja, fofocar, o prefixo, a primeira sílaba é duplicada, fofocar, quer dizer focar, fofocar. Quer dizer, como se fosse um processo de dúvida. A gente, quando vai responder algo que não tem certeza, a gente gagueja um pouco, não é assim? Você diz, é como se o fofocar fosse um foco sem segurança. Até a palavra, a construção dela já veio, fofocar. Então são pontos que precisamos observar, que nós somos os observados quando emitimos um juízo de valor. Quando nós, por exemplo, quando eu não me dou bem com uma pessoa, a ponto da presença dessa pessoa causar-me incômodo, quando eu digo assim, eu não aguento essa pessoa porque ela é muito vaidosa, eu não aguento, é ela chegar e eu quero sair, de tão vaidosa que ela é porque eu também sou vaidoso. E parafraseando a lei newtoniana, dois vaidosos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Quando eu me incomodo a ponto de não aguentar a presença da pessoa por dizer ela é prepotente, é porque eu também sou prepotente. E dois prepotentes não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Não significa que eu não identifique a vaidade, que eu não identifique o orgulho, que eu não identifique o egoísmo, que eu não identifique a prepotência. Eu identifico todos esses desvalores, mas não me incomodo com eles. Não me incomodo a ponto de distanciar-me. Posso estar ali, chegou a pessoa vaidosa, e eu posso até pensar, olha, a vaidade chegando, mas não nos incomoda. Dividimos o espaço, conversamos. E aquilo que vem como fala de vaidade, a gente deixa de lado. E foca naquilo que não é vaidoso. Porque as pessoas têm lances de vaidades, lances de egoísmos, ou egoísmo, lances de prepotência, lances de individualismo. São lances, mas tem outros momentos que não. Então, é importante nós nos debruçarmos e observarmos. E eu volto àquilo, observarmos o texto, eu volto àquilo que eu digo sempre. Nós temos que, ao ler o texto, evitar, muitas vezes, colocar o nosso julgamento no texto e tentar entender o contexto da época no qual o texto foi escrito. Não se analisa um texto sem o contexto. Não se aprofunda em um texto sem entender o contexto. E aqui o contexto do Sermão do Monte nos permite perceber que essa fala do Cristo é uma fala chamando a atenção para que a pessoa olhe para ela, para que a pessoa se analise. Porque nós veremos na sequência agora Jesus indicando isso. Vejamos na sequência ele dizendo, depois de dizer que com a medida que medirmos seremos medidos, ele vai dizer,
numa forma interrogativa, numa forma maiêutica, ele vai dizer: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio? Veja, essa pergunta é um convite. Essa pergunta é um convite. Essa pergunta é um convite para olharmos para nós. Essa pergunta é um convite para que nos olhemos e observemos nossos pensamentos, sentimentos, ações. Então pensemos que aqui há um convite. Deixa eu abrir um outro parênteses numa pergunta que surgiu aqui da Maria Maluz 27, Leão. Desculpe, eu que como vem como escrito assim, eu não consigo saber o nome, mas tudo bem. Diz assim: bom dia. Mas quando a prepotência nos faz mal, quando estamos junto com pessoas assim? Fazer mal no sentido de não concordar e não dissermos. O não concordar não significa desgostar. Eu posso não concordar com opiniões e condutas alheias, mas eu posso, apesar de não concordar, eu não preciso desgostar da pessoa. É uma fala trazida pelo Cristo, revivendo o ensino mosaico, quando ele dizia: meu Pai quer a morte do pecado, mas que o pecador sobreviva. Então, eu posso conviver com o prepotente, não concordar com o prepotente, mas não preciso desgostar-me dele. Eu posso continuar gostando dessa pessoa. Quantos pais são prepotentes em relação aos próprios filhos? E não desgostamos dos nossos pais. É só não fazermos igual, é só não copiarmos, é só fazermos diferente. E justamente porque nos incomodou. A prepotência me incomoda, então eu olho para mim para verificar se eu também não sou prepotente. E como eu olho para mim para verificar se eu não sou prepotente? Me analisando, me desnudando perante a mim mesmo. E também ouvindo a opinião das outras pessoas em relação a mim. Eu tenho por hábito, todo final de período, final de ano, por exemplo, conversar com os meus colegas de trabalho. Conversar no sentido de uma avaliação. Olha, como é que você vê o seu próprio trabalho, como você vê o conjunto de colegas de trabalho, a equipe, como você avalia o nosso clima organizacional, o que você sugeriria para melhorarmos o clima organizacional. E aí também eu pergunto, depois de criar o clima, digamos, de afetividade, eu pergunto: e sobre mim, o que você pode me dizer? E eu ouvi, esse ano agora, recente, fiz esse diálogo com os colegas de trabalho e perguntei assim sobre mim. Aí eles me disseram: Simão, eu percebo que ultimamente você anda um pouco retraído. Eu estou percebendo que ultimamente você parece-me que está triste. Parece-me que você se fechou um pouco. Vejam, as pessoas falaram sobre mim. E para mim é importante saber sobre mim, porque faz parte do processo de autoanálise, que é uma sugestão do Espírito Santo Agostinho, lá na questão 919A do Livro dos Espíritos. Saber o que as pessoas pensam a nosso respeito. Mas, lógico, isso dentro de um clima propício às pessoas a dizerem isso. E eu, particularmente, não estava percebendo ou não me vi que estava num processo de embotoamento, não estava num processo de fechamento. Mas ao dizer, uma pessoa dizer isso, a outra pessoa também dizer, outra pessoa também dizer, chegou a mim, então, algo que eu preciso pensar a respeito. E preciso agir no sentido de avaliar se realmente estou um pouco mais introspectivo ou se eu não estou introspectivo, mas pareço-me aos outros introspectivo. Então, é importante esse processo. Então, se
algo me incomoda, eu preciso avaliar o porquê do incômodo. Sinara Batista diz aqui, ser caluniado é algo muito doloroso, eu preciso muito de sabedoria e resignação para passar por essa situação. Não há dúvida? Não há dúvida. Agora, quem comete o deslize é o caluniador. E muitas vezes, Sinara, o silêncio auxilia o tempo para o esclarecimento. Eu também já fui, eu não vou dizer caluniado no sentido jurídico, né? No sentido jurídico, caluniar é atribuir um crime a outra pessoa. Eu posso ter sido difamado, né? Mas a gente se recolhe e deixa o tempo. As atitudes falam por nós. Por isso que é importante o caluniador entender a mensagem do Cristo para que ele deixe de criar tropeços para os outros, como disse o apóstolo Paulo. Olha aqui a Sônia Feitosa dizendo, eu havia percebido isso, achei você triste ultimamente. Aí vem a Lúcia e diz, sinto que estás introspectivo. Tá vendo? Uma autoanálise virtual aqui, né? Quer dizer, são observações das pessoas. E aí eu posso me olhar e dizer, realmente, eu estou mais introspectivo. E aí eu posso começar a me perguntar, por quê? Há algo que me afetou tanto assim? Há algo que me afetou tanto assim que eu me fechei sem perceber? Não sei. É a análise que se faz. Então aqui é o que está dizendo Jesus. Vede o argueiro no olho do teu vizinho, mas não vê a trave que cobre o teu. E ele diz, retira primeiro a trave. Esse retirar pode ser com a ajuda das pessoas. Elas nos auxiliando a tirar essa trave. E aqui, a doutora Marlene, sempre muito precisa, a maturidade traz mais reservas à criatura em seu modo de ser. Algumas vezes, doutora Marlene, traz sim essas reservas. Outras vezes gera um certo fechamento. A gente diz assim, a maturidade me permite escolher o que eu quero ou não. Sim, o que eu quero ou não, mas nem tudo que eu quero pode ser o apropriado. Então, muitas vezes eu quero ficar isolado, mas não é apropriado que eu fique isolado. Muitas vezes eu não quero estar em tal lugar, mas não é apropriado eu não estar. Então é preciso a gente saber, aí que eu diria que a maturidade fará efeito, né, ou demonstrará a sua eficácia. Saber avaliar entre o querer e o apropriado, né, entre o que nós vamos usar, então, o bom senso. Né? Então, essa seria a minha forma para entender essa pergunta, doutora Marlene. Voltando então aqui, no texto há algo interessante. Quando olhamos o versículo 5, que Jesus vai concluir a fala de tirar a trave para ver o argueiro, ou ver o argueiro e não percebe a trave, ele diz assim, hipócrita, hipocrisia. É interessante isso, hipócrita. Hipócrita não quer dizer demente, hipócrita não quer dizer bobo, não, hipócrita é algo mais delicado, é falta de senso crítico. Hipo, pequeno, prefixo hipo, quantidade pequena. Veja, hipocrisia, capacidade crítica, capacidade de ler a realidade. Então diz, hipócrita. E ele diz, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Olha o que chama atenção nessa frase. A palavra primeiro. Tira primeiro. O que é isso? Tira primeiro. Antes de olhar os outros,
olhemos a nós. Antes de querer analisar os outros, analisemos-nos. Analisemos a nós mesmos. É isso que está aqui. Primeiro. Não quer dizer que eu não possa olhar o argueiro, mas eu preciso olhar o argueiro sem ter a trave. Eu preciso avaliar bem os meus valores. Eu preciso avaliar-me muito bem para eu ter a condição de observar o argueiro. Argueiro quer dizer cisco, um cisco. Vemos o cisco no olho alheio e não percebemos a trave. Então diz o Cristo, tira primeiro a trave. Isso é o que está na questão 919 do Livro dos Espíritos. Quando diz lá a pergunta, qual é o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao arrebatamento do mal? Olhemos a pergunta. Primeiro, o sentido filosófico. Qual o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao arrebatamento do mal? E depois o aspecto, que eu diria, simples da pergunta. Meio prático e eficaz. O que é meio prático? O que é prático? Aquilo que se pode fazer. Aquilo que é cotidiano, prático. E ao mesmo tempo eficaz. O que é eficaz? Que surta efeito. Então eu sempre brinco que essa pergunta é uma pergunta bem abrasileirada, bem amineirada, que ela está dizendo qual é a forma mais simples que nós temos, mas que seja eficaz para vencermos o mal. Ou seja, com menor esforço, ter o maior resultado. A lei do menor esforço. É bem nosso, né? Bem nosso aqui mineiro. Para que queremos um meio não custoso, mineiramente falando. O que é não custoso e que dê efeito? Então veja a importância da pergunta. Ela tem um alto sentido filosófico e tem uma alta simplicidade. Veja, né? Não precisa de complexidade. É uma pergunta simples. E a resposta? Um sábio da antiguidade já vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. O que é esse conhece-te a ti mesmo? É o buscar primeiro, tirar primeiro a trave que cobre os olhos. Estou ouvindo aqui uma vozinha que é a minha netinha, acabou de chegar aqui, ó. Eu ouvi a vozinha dela aqui, quer ver vídeo, porque ela sempre assiste vídeo aqui onde eu faço a live, né? Então eu ouvi a vozinha dela aqui, quer ver vídeo. Mas ela pode ver o vídeo na outra TV daqui a pouquinho. Vamos encerrar, não pela presença dela aqui, mas a presença dela também ajuda a encerrar. Mas voltemos. Tira primeiro, ou seja, essa autoanálise. Em vez de ficarmos olhando as outras pessoas e tentarmos entendê-las, vamos olhar para nós e tentar nos entender. Em vez de... Está pedindo aqui para mostrar a netinha só um pouquinho. Eu vou ver se eu consigo chamar minha netinha aqui. Mas ela está longe, não acho que eu não vou conseguir. A não ser que vocês me permitam aqui deixar o espaço vazio para eu poder chamá-la ali, ó, né? Mas ela está longe. No outro dia eu mostro aqui. Agora eu percebi, ela já até saiu. Mas vamos lá. Esse tirar primeiro, esse olhar para si. E uma pergunta interessante que nós devemos nos fazer. Não é necessariamente o que fazemos, é o porquê fazemos. Perguntar-nos o porquê é mais importante do que o que. Vejamos, fui agradável com as pessoas. Eu preciso me perguntar, por que eu fui agradável com as pessoas? Eu posso ter sido agradável por interesse próprio.
Eu fui agradável para que as pessoas me ajudem depois. Eu fui agradável porque eu quero pedir algo a elas. Eu fui agradável porque eu estava sendo visto por outras pessoas. Então é preciso que nós nos conheçamos perguntando os porquês. E aqui vejo Cristo dizendo: tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente. Verás claramente. Como que eu vou conseguir enxergar claramente as outras pessoas? Quando eu enxergar claramente a mim mesmo. E perceber que eu fui cordial para com as pessoas porque eu sou naturalmente educado. E não porque eu sou interesseiro. Ou mesmo entender porque eu fui educado com as outras pessoas, porque eu sou interesseiro e não sou educado. Tive conduta educada, mas não sou educado. Mas pode ser que eu tive a conduta educada por ser educado. Mas eu só saberei disso se perguntar para mim mesmo o porquê da minha ação. E aí vai encerrando o Cristo. Tira primeiro a trave do teu olho e então, vejamos a partícula conclusiva, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Veja que podemos tirar o argueiro, podemos ajudar o irmão sem o juízo de valor pejorativo. Porque tiramos a trave do nosso, porque enxergamos-nos a nós mesmos. Não há como mudar a conduta de alguém se nós não mudarmos a nossa primeiro. Tem um amigo chamado Alquinder de Oliveira que fala super bem, fala muito bem sobre relações interpessoais. Aprendi muito com ele. E ele tem uma frase que ele diz assim: não tente o impossível, mudar o comportamento do outro sem antes mudar o seu. Olha que interessante. Não tente o impossível, mudar o comportamento do outro sem antes mudar o seu. É o ponto fundamental. Conviver com pessoas não é simples, mas é necessário. Porque a convivência é uma escola bendita, porque na convivência nós podemos nos autoconhecer, como colocou aqui a Cíntia. Autoconhecimento é fundamental para manter as relações saudáveis, onde o perdão se sobrepõe ao julgamento alheio. Perfeito, perfeito. Muito bem colocado, Cíntia. Esse aspecto da convivência é fundamental. É fundamental. Alquinder, também, esse meu amigo, ele dizia: onde houver duas ou mais pessoas reunidas, aí estará presente a diferença de opinião. Veja que interessante. Onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas, aí também estará presente a diferença de opinião. A diferença de opinião não necessariamente leva a julgamento. Podemos pensar de maneira diferente e respeitar o pensamento alheio. Então, depois dessa nossa fala, dessa nossa reflexão, eu digo nossa porque eu e vocês aqui no Instagram partilhando, né, vocês trazendo comentários, acréscimos às minhas falas, algumas vezes perguntas, e eu aqui raciocinando também. Então nós, refletindo, depois de refletirmos, vamos ler de novo esse conjunto que está aqui no capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 5 do Evangelho de Mateus. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio olho. Ou, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita,
tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Esse verás claramente é fundamental, porque faça um juízo de valor criticando negativamente, pejorativamente a pessoa. Faço uma autoanálise, tiro a trave que está no meu olho e olho novamente para aquela pessoa e já percebo que ela é muito melhor do que eu achava, que ela não tinha aqueles defeitos que eu nela encontrei porque eu os trazia. Por isso essa última frase de Jesus é fundamental. Verás, depois de tirar a trave, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente. Olha o advérbio, claramente. Verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. E assim fechamos o nosso estudo dessa manhã do Sermão do Monte, capítulo 7 do Evangelho de Mateus, versículos 1 a 5. No próximo domingo, vamos seguindo, versículo 6, e quem sabe possamos chegar até o versículo 12, trabalhando 2 tópicos. Vamos ver no domingo que vem, às 10 horas da manhã, ou às 9 da manhã, eu avisarei antes. Creio que às 10 da manhã. Tudo dependerá. Domingo que vem eu estarei em viagem, então depende muito do lugar onde eu estiver, como será o horário que eu possa aproveitar. Então, no próximo domingo pode ser às 9, pode ser às 10, mas eu aviso até na sexta ou no sábado, lá aqui no meu Instagram, se será às 9 ou se será às 10. Quando estou em casa, sempre faço às 10. Mas quando estou fora é um pouco mais difícil, porque eu dependo do horário das outras pessoas também. E dependo do sinal da internet, né? Ok? Então, muito obrigado, né, pela companhia de vocês. Dou aqui um Feliz Natal, mas também, ou no dia 24, ou no dia 25 de dezembro, faremos uma outra live falando do Natal. Então aqui eu vou desejar um bom Natal, mas provavelmente no dia 25 pela manhã, no dia 25 pela manhã, 10 da manhã, eu venha para falar sobre o Natal, para falar sobre a fala dos anjos dita aos pastores, para falarmos do vos nasceu o Salvador, vos nasceu. Falaremos sobre isso no dia 25, numa live às 10 da manhã. Já fica aqui o convite. Então, bom Natal, abençoado Natal, e dia 25, pela manhã, às 10 da manhã, falaremos também sobre o Natal, sobre o vos nasceu. Pode ser que eu faça algumas entradas até antes do dia 25, vai depender do meu tempo aqui, só para falar de alguns assuntos, de algumas perguntas que me chegaram também, já que eu não consegui falar na última quarta. Fiquem com Deus, Deus abençoe a cada um de vocês, a família de vocês, que todos tenhamos uma belíssima semana que se inicia hoje, e até dia 25, às 10 da manhã, se Deus quiser. Até.